Hoje vamos dar início, então, ao curso sobre o sistema reprodutor. Vamos, então, dar início ao curso sobre o sistema reprodutor, falando sobre diferenciação sexual. Né? Então, esse é um curso que perpassa desde a parte de diferenciação sexual até a gestação e o parto, e, subsequentemente, a aula sobre lactação e programação metabólica durante o período de lactação. Então, eu vou compartilhar aqui a tela. Então, vamos abordar os aspectos determinantes e a fisiopatologia da diferenciação sexual. Vocês, ao final dessa aula, devem estar aptos a definir sexo e gênero, sexo genético, gonadal, fenotípico, as diferentes cronologias no desenvolvimento sexual, entender os fatores determinantes do desenvolvimento sexual feminino e masculino, os principais distúrbios do desenvolvimento sexual, que é o que a gente vai abordar nessa aula. Então, inicialmente, a gente precisa definir algumas questões, algumas definições, né, e distinções em relação a esses termos, sexo, gênero e sexualidade. Então, sexo é o termo usado para descrever as diferenças anatômicas básicas internas e externas ao corpo. É basicamente as características anatômicas ou fenótipo, né? A aparência do indivíduo. O gênero já tem uma conotação diferente, é usado para descrever a diferenciação social entre os sexos biológicos, homens e mulheres. E a sexualidade é um termo usado para descrever uma série de crenças, comportamentos, relações, identidades socialmente construídas e historicamente modeladas, que o Michel Foucault denominou de corpo e seus prazeres. Então, hoje a gente vai se deter, né, fundamentalmente, na questão dos determinantes do sexo biológico, né, com as características anatômicas e funcionais das estruturas. Definir a diferenciação sexual como um padrão de desenvolvimento de gônadas, dutos genitais e a genitália externa, né? Então, para isso, a gente caracteriza um indivíduo de acordo com alguns aspectos, né? Para estabelecer o dimorfismo sexual do ponto de vista biológico, masculino e feminino. Então, que critérios são esses que a gente utiliza para saber se há uma diferenciação sexual normal? Então, a gente define o sexo genético, o sexo gonadal e o sexo genital ou fenotípico. Como o fenótipo é aquilo que a gente observa no indivíduo, né, a aparência, geralmente, em relação ao aparelho reprodutor, é a genitália externa. Embora a genitália interna, a gente consegue identificar por imagem agora, atualmente. Então, a gente inclui também genitália interna como o sexo fenotípico, ok? A gente tem, por definição, o sexo genético 46XY ou 46XX, o sexo gonadal, testículos ou ovários, dependendo do padrão genético, e o sexo fenotípico, né, a genitália interna e externa, aqui basicamente a definição mais clássica e rígida é genitália externa, é o fenótipo, né, masculino ou feminino. Então, do ponto de vista, né, de analisar os diferentes aspectos do desenvolvimento sexual normal, seja ele feminino ou masculino, ele é um processo bastante longo, que tem várias etapas, né? E isso faz com que haja alguns erros nesse processo. É factível de haver erros e a gente precisa entender o desenvolvimento normal para poder identificar as diferentes anomalias que possam existir.
Então, é necessário que haja estímulos em determinadas estruturas biológicas, e esses estímulos vão surgindo à medida que essas estruturas biológicas vão se desenvolvendo, numa cronologia bem específica, porque se não existir essa cronologia, você pode perder o timing, por exemplo, do desenvolvimento masculino, e isso gera um desenvolvimento feminino, como a gente vai ver daqui a pouco. A diferenciação ocorre em dois momentos distintos, né? A partir do momento que houve a fertilização e houve a determinação naquele momento, né, do sexo genético, a gente então tem dois momentos distintos para diferenciar sexualmente. A determinação gonadal. Então, o que existe ao nível do embrião? Existe uma estrutura bipotencial indiferenciada, ok? Que pode se diferenciar em testículo ou em ovário, dependendo do sexo genético e de determinantes que vão surgir para atuar sobre aquele tecido bipotencial. A partir daí, né, a diferenciação sexual ocorre a partir da formação da gônada. Então, se a gônada se diferenciou, vários produtos, várias substâncias, genes se expressam, etc., para levar, então, ao desenvolvimento do fenótipo final, incluindo os dutos internos e a genitália externa, como a gente já explicou, no sentido amplo de fenótipo, a gente inclui genitália interna também. Então, o sexo genético, né? Ele é determinado na ocasião da fertilização, XX ou XY, né? O 46XX, ambos os X são ativos nas células germinativas, e isso é fundamental para a integridade ovariana, ok? É claro que só os cromossomos X, né, eles são fundamentais para a integridade ovariana, mas eles precisam de genes também presentes, tá certo? Em cromossomos autossômicos, ok? Que ajudam nesse processo de terminalidade da diferenciação ovariana. O 46XY, a presença do Y é fundamental, é um fator determinante, ok? Então, existe um gene, uma região, né, chamada região de determinação testicular, ou SRY, que justamente promove a diferenciação daquela gônada indiferenciada em testículo. Também, do mesmo jeito que para o 46XX, também depende de genes autossômicos que vão ajudar, porque não é um único gene que vai promover todas as alterações. Tem genes que ajudam em proliferação, em diferenciação, em vascularização, porque aquela estrutura tem que crescer. Então, é um conjunto de genes autossômicos e também genes ligados ao cromossoma Y, ok? Por exemplo, o gene do receptor de androgênios. Né? Androgênios são os hormônios masculinos. Então, o X também tem a sua contribuição, mas o Y é fundamental e determinante para o início do processo. O cromossoma Y, né? Ele está presente no braço curto, o gene, né? SRY está presente na região do braço curto, na região chamada 1A1, ok? E ele justamente expressa esse gene SRY, ou região determinante do sexo no cromossoma Y, que é o significado da sigla, e é um gene que codifica uma proteína com 204 aminoácidos e que então vai estimular a região central medular daquela gônada indiferenciada. Então, até a 5ª semana de vida intrauterina, você tem o estágio ambissexual. As gônadas são indistinguíveis. E aí, se houver a presença do cromossoma Y, e consequentemente dessa região, né, determinante sexual, SRY, além disso, tem genes autossômicos SOX9, DMRT1 e 2. Entre a 6ª e 7ª semana, então, a região medular, região central daquela estrutura bipotencial indiferenciada, começa a se transformar em testículo. E o que é a formação dos testículos? É a diferenciação e o aparecimento de dois tipos de células, né? As células de Sertoli e as células de Leydig, além dos túbulos seminíferos que têm as células germinativas. As células de Sertoli estão contidas nos túbulos seminíferos,
bem próximo às células germinativas, porque elas têm uma função no futuro, né, importante para a espermatogênese. E ao nível dos espaços entre os túbulos seminíferos, estão essas células chamadas células de Leydig, ok? Se, né, o embrião for XX, obviamente que não vai ter o SRY entre a sexta e a sétima semana, mas aí na nona semana, na presença de duplo X e a ausência do Y ativo, então você tem uma diferenciação da região cortical, formando os ovários. Então, o que a gente vê? Né? Para a formação de ovário, a necessidade do duplo X e tem que estar ausente qualquer região, ou gene, ou proteína advinda de uma estrutura de Y. Então, só para mostrar a vocês, né, essa região aqui no braço curto do cromossoma Y, que é a região SRY, né? Ao nível do cromossoma X tem uma região, né? Aqui o DAX1, que ela vai ser mais importante para a questão do ovário. Então, que genes estão especificamente envolvidos nessa diferenciação sexual gonadal? O Y, então, no braço curto, não é? Existe também no braço longo de Y os genes envolvidos na espermatogênese. Mais para frente, quando for ver reprodutor masculino, no segundo videoaula, vocês vão ter oportunidade de também ver como é que isso ocorre. E no cromossoma X tem o DAX1, ok? Ele ajuda, né, participa na diferenciação de gônadas e suprarrenais. Tem também no X o gene do receptor do androgênio e, como eu falei, outros genes que a gente ainda não identificou, que não são tão relevantes assim, que também estão presentes e ajudam, né, na diferenciação dos ovários. Não só os cromossomos germinativos, né, sexuais, mas também os autossômicos, ok? O cromossoma 1, 9, 10, 11 e 17 também produzem proteínas, né, por expressão gênica, que ajudam na diferenciação das gônadas, né? Seja o SRY aqui, ou seja o DAX1, ok? Vamos ver daqui a pouco isso em detalhes. Então, só para dar um pouco de conhecimento, né? A diferenciação gonadal na região central, medular, da gônada bipotencial, que vai gerar o testículo, é determinada no braço curto, por um gene no braço curto, ok? Que, então, vai expressar uma proteína com 204 aminoácidos, que determina, então, o início do processo da diferenciação em testículo. Além disso, a gente tem um outro gene, esse aí já é autossômico, né? No cromossoma 17, que é o SOX9. Esse SOX9 também é importante, expressa essa proteína, né, com 509 aminoácidos, e aquele é importante para quê? Para o desenvolvimento das células de Sertoli. Então, eles ajudam também o determinante testicular, né, a promover e acelerar essa diferenciação de Sertoli e a produzir, sobretudo, o hormônio antimileriano, que nessa fase da vida intrauterina, embrionária, é muito importante, produzido pelas células de Sertoli. Então, o hormônio antimileriano, ele também vai ter uma participação no restante da diferenciação sexual, sobretudo de genitália interna. Os genes envolvidos, aqui estão um esqueminha para ajudar vocês, os genes envolvidos no processo de diferenciação gonadal, né? Inicialmente, você tem o mesoderma, né? Há uma migração dessas células, e aí tem um conjunto de genes que ajudam nesse processo, né? Nessa transformação inicial dessa gônada bipotencial. Vocês vão ver em embriologia todo esse processo mais detalhado do ponto de vista morfológico. A gente aqui está vendo mais do ponto de vista funcional. Então, essa gônada bipotencial, se houver um sexo genético XY, o SRY, então, induz, não é, a diferenciação dessa região mais central, medular,
E na presença dos genes autossômicos SOX9, DMRT1 e 2, há então a diferenciação mais plena em testículo, gerando células de Sertoli e células de Leydig. As células de Sertoli estão dentro dos tubos seminíferos, né, junto com as células germinativas. Ela produz o hormônio antimileriano, pode ser HAM ou AMH, isso aqui é a sigla em inglês. E as células de Leydig, que são produtoras, são as células intersticiais, né? E elas são produtoras de testosterona, de androgênio. Claro que se essa gônada bipotencial não houver essa parte daqui de cima, e na presença, né, no cromossoma X do DAX1 e nos genes autossômicos, o INT4, se forma ovário. Já falamos do SRY, agora do hormônio antimileriano, né? O hormônio antimileriano, ele está, então, o gene dele está presente no cromossomo 17, ele é uma glicoproteína, né, da superfamília do TGF-beta, portanto, é fator de crescimento, e ele é produzido pelas células de Sertoli. O que é que ele faz? Nessa fase da vida intrauterina, o principal efeito dele é a regressão dos ductos de Miller, e eu vou explicar para vocês o que é isso, se vocês não tiveram ainda aula de embriologia a esse respeito. Além disso, ele participa na descida testicular, já mais para frente, no processo evolutivo do desenvolvimento, né, da genitália, e também na produção de androgênio, porque regula algumas enzimas na síntese dos androgênios testiculares. O receptor do hormônio antimileriano é um receptor de membrana, porque é uma glicoproteína, do tipo quinase, é uma treonina quinase. Tem dois tipos de receptor, tipo 1 e tipo 2, para os ductos de Miller, que serão importantes para o desenvolvimento da genitália interna, é um receptor do tipo 2. Então, o que o hormônio antimileriano faz, né? Ele é produzido entre 8ª e 12ª semana. Vocês lembram que entre a 6ª e a 7ª, se tiver Y, o SRY induz o desenvolvimento daquela glândula bipotencial, região medular, em testículo. Se diferenciou o testículo, gerou os dois tipos de células principais, né? O célula de Sertoli e célula de Leydig, além, claro, das espermatogônias. Então, você tem no 8º, 12º, entre o 8º e 12º dia, a produção do hormônio antimileriano pelas células de Sertoli. E aí, o que vai acontecer? A apoptose das células do ducto de Miller, evitando o desenvolvimento de genitália interna feminina. Isso é muito interessante. Então, isso aqui é um esqueminha bem bacaninha, mostrando a diferenciação sexual masculina, que a gente vai se deter um pouquinho sobre a masculina agora, né? Então, tem o XY, 7ª semana, diferenciação da gônada bipotencial em testículo, as células de Sertoli fetais produzem o hormônio antimileriano, ou HAM, as células de Leydig fetais produzem testosterona. Um aspecto interessante que vocês vão ver no aparelho reprodutor feminino é que na vida pós-natal e, sobretudo, depois da puberdade e a vida adulta, as células de Leydig são submetidas à ação dos hormônios gonadotróficos, sobretudo, principalmente, LH, ok? Para poder gerar os androgênios, é a principal função das células de Leydig. Só que na vida intrauterina, nessa época, 7ª, 8ª, até 12ª semana, ainda não tem a hipófise fetal funcionante, não tem LH. Então, existe um hormônio placentário chamado HCG, ou gonatrofina coriônica, que ele tem uma similaridade estrutural com LH muito grande. É produzido pela placenta, pelas células trofoblásticas. Então, ele tem outras funções que a gente vai ver na aula de gravidez, mas do ponto de vista da diferenciação sexual, o que é que ele faz? Se liga nos receptores da célula de Leydig e, consequentemente, estimula a produção de estrogênio. Isso é super importante. Por quê? Porque o hormônio antimileriano vai regredir os ductos de Miller e impedir a formação da genitália feminina, e a testosterona vai atuar promovendo o desenvolvimento da genitália, tanto interna quanto externa, masculinas. Então, é o sexo fenotípico que ele vai determinar. Então, está aqui um esquema mais completo, mostrando o seguinte: células de Leydig produzem testosterona. Essa testosterona vai ao nível de outros ductos, né? Então, vocês vão ver que internamente
né, próximo à gônada e aos rins, existem dois ductos, os ductos de Miller, que a gente já comentou, e os ductos de Wolff. Os ductos de Wolff geram a genitália interna masculina. Os ductos de Miller geram as gônadas, a genitália interna feminina. Então, vocês veem que até mais ou menos a 7ª semana você tem a bipotencialidade não só ao nível das gônadas, porque aquela massa de células pode se transformar em testículo ou ovário, mas também ao nível dos ductos, né, da genitália interna. Você tem essa possibilidade de um ou outro ducto se desenvolver. Então, a testosterona vai estimular os ductos de Wolff, gerando os órgãos sexuais internos masculinos. Ao mesmo tempo que o hormônio antimileriano, produzido pelas células de Sertoli, vão regredir os ductos de Miller, impedindo que a genitália interna feminina se forme. Essa ação é uma ação parácrina, é uma ação próxima, ou seja, a gônada produz a testosterona, as células de Leydig, esse testículo, essa testosterona, por ação parácrina, vai até os ductos de Wolff, que estão bem pertinho, e desenvolve aquele ducto. Isso é parácrino, ou seja, ipsilateral, cada um no seu lado. Então, o testículo direito estimula os ductos de Wolff da direita, e o testículo esquerdo estimula os ductos de Wolff da esquerda. Mas essa testosterona, como todos os hormônios, cai na corrente sanguínea e tem uma ação à distância. Então, quando ele chega ao nível da genitália, da região indiferenciada, que vai gerar a genitália externa, nessas células indiferenciadas ainda, né, existe uma enzima chamada 5-alfa-redutase do tipo 2. Essa 5-alfa-redutase transforma a testosterona em dihidrotestosterona. A dihidrotestosterona é um metabólito ativo da testosterona, porque é a semelhança do que acontece com T4 e T3, ok? Então, nas células-alvo, existem alguns hormônios que, ao serem metabolizados, geram metabólitos ativos e não inativos. A dihidrotestosterona é um androgênio mais forte do que a testosterona, por quê? Porque ele tem uma afinidade pelo receptor de androgênio, que é único, muito maior, ok? Então, essa dihidrotestosterona é formada dentro dessas células-alvo, indiferenciadas, e aí, por ação da dihidro, ela se converte na genitália externa masculina. Aqui, bem explicadinho. Então, você tem o estágio bipotencial, está aqui a gônada, o mesonefro e os ductos. Está vendo isso escurinho aqui? São os ductos de Wolff. E aqui, em paralelo, os ductos de Miller. Por ação do hormônio antimileriano e da testosterona, a testosterona estimula os ductos de Wolff, então, a produzirem a genitália interna masculina. A genitália interna masculina, então, é formada por ductos deferentes, epidídimo, vesículas seminais e ductos ejaculatórios. Isso, lembrando, é uma ação parácrina, ou também chamada ipsilateral, ou seja, do mesmo lado. Externa masculina. A genitália externa masculina, a gente tem o tubérculo genital, o seio genital, as pernas genitais, que por ação, né, da conversão de testosterona, ação da 5-alfa-redutase, nessa época da vida intrauterina, tipo 2, transforma testosterona em dihidrotestosterona, ok? Lembrando que isso acontece na vida inteira do indivíduo, tá certo? Sempre ação ao nível das genitálias, seja nessa fase intrauterina, seja na época de puberdade, na vida adulta, é dihidrotestosterona sempre. Então, a 5-alfa-redutase ao nível da genitália externa é muito importante. Na vida intrauterina, ela é do tipo 2 e da vida pós-natal, sobretudo na época da puberdade, é do tipo 1. Então, por ação da dihidrotestosterona, a formação, né? Isso é uma ação endócrina, ok? A testosterona cai na corrente sanguínea, vai ao nível da célula-alvo, é transformado, e aí se forma o escroto, pênis e próstata, ok? Então, isso se constitui a genitália externa masculina, né? A gente inclui, do ponto de vista funcional, a próstata, embora fenotipicamente ela esteja interna, a gente não vê, mas ela é considerada com esse aspecto de formação genitália externa masculina. Então, está aqui um resumo de toda a diferenciação dos ductos internos e externos masculinos.
a gente tem o sexo genético XY, ok? Então, os determinantes testiculares de diferenciação, fator de diferenciação testicular, o SRY, mais os genes autossômicos SOX9 diferenciam, então, aquela gônada em testículo. Testosterona local desenvolve Wolff, daí a genitália interna masculina. O hormônio antimilleriano regride Miller. A testosterona vai perifericamente, né, formada, se transformar em ditestosterona, formada intracelularmente, gerando, então, a genitália externa, próstata, pênis, né, e escroto, ok? Evolução temporal nisso, como eu falei, não são só fatores, tem uma temporalidade, ok? Então, inicialmente, até a 7ª semana de vida intrauterina, existe a migração das células germinativas, e aí depois, então, o determinante testicular, ou SRY, começa o desenvolvimento e atividade das células de Leydig e de Sertoli, então, gerando regressão de Miller, diferenciação de Wolff, depois a genitália externa é formada, depois a descida do testículo, que sofre influência não só da testosterona, mas também do hormônio antimilleriano. Vejam a curva aqui de produção de testosterona, né? Ela tem um boom aqui, porque está na dependência da gonadotropina coriônica, que depois da 12ª semana começa a declinar, né? Depois tem um pequeno pico aqui, quando a hipófise começa a se formar e tal, umas coisas pequenas. De uma maneira geral, a testosterona vai declinando. Mas as estruturas já estão todas formadas. Agora é só ter um mínimo de testosterona para um crescimento genital, né? De acordo com a evolução e o crescimento fetal, até a 40ª semana, quando nasce. Ok? Então, é preciso uma cronologia para o desenvolvimento genital masculino acontecer. E o feminino, né? O feminino, vocês estão vendo que o masculino tem que ter muita coisa presente. Tem que ter testosterona, tem que ter dihidro, tem que ter SRY primeiro, testosterona, dihidro e hormônio antimilleriano. A feminina, não. A feminina se desenvolve, né, a gônada principalmente, daí a partir daí as outras estruturas, na ausência desses fatores. Então, na ausência do Y, ok? O duplo cromossomo X, né, vai então permitir que fatores, ok, genes e proteínas, induzam a produção ovariana. Até pouco tempo atrás, a gente entendia que é a ausência, principalmente, do SRY, que faz com que haja ovário. Embora a gente saiba que haja genes no X, tá certo? E genes autossômicos que ajudam nesse processo de terminalidade da formação ovariana. Mas é fundamentalmente a ausência de SRY que faz com que a zona cortical periférica daquela gônada indiferenciada comece a se desenvolver. Isso só ocorre na 9ª semana, ou seja, entre a 7ª e a 9ª, há meio que um processo de espera, de stand-by ali. Não houve SRY, então a região cortical começa a se desenvolver, porque os genes presentes no X começam a se expressar, ok? E aquela região medular, que era alvo do Y, como não tem Y, ela começa a regredir e a parte periférica começa a proliferar e aí toda a estrutura se desenvolve em ovário. Então, o ovário formado não tem testosterona, consequentemente, sem estímulo, os ductos de Wolff regridem, ok? Eles necessitam de um estímulo para se desenvolverem. Já os ductos de Miller, não. É a ausência de um hormônio antimilleriano que promoveria a sua regressão, faz com que eles se desenvolvam normalmente. É claro que tem um genezinho aqui, o INT, né, que ajuda nesse desenvolvimento de Miller, mas é fundamentalmente a ausência de um hormônio antimilleriano que promoveria a sua regressão, né, que faz com que ele se desenvolva normalmente. O mesmo acontece aqui ao nível da genitália externa.
Então, sem hormônio antimileriano, o que é que vocês têm? Transformação dos ductos de Miller na genitália interna feminina, que são as trompas, o útero e o terço superior da vagina, ok? E sem testosterona, e consequentemente sem dihidrotestosterona, o seio urogenital, tubérculo e pregas genitais, então, se transformam na genitália externa feminina, que seriam grandes e pequenos lábios, clitóris e os 2/3 inferiores da vagina. Aqui um esqueminha, está na fixação para vocês, a diferenciação da genitália interna e externa feminina. Primeiro aqui a genitália interna, né? Então, sexo genético XX, gônada, mesonéfro, ductos de Wolff, escurinho, e os ductos de Miller, mais clarinhos. Pela ausência de testosterona, os ductos de Wolff regridem, porque eles não têm estímulo. Os ductos de Wolff estão meio que pré-determinados a se desenvolverem, principalmente pela presença de alguns genes autossômicos, né, que ajudam nesse desenvolvimento, mas o mais importante é que não tem hormônio antimileriano para regredir. Então, a partir da 9ª semana, ele começa a se desenvolver, gerando as trompas, o útero e o terço superior da vagina. A genitália externa, então, novamente aquela estrutura indiferenciada, tubérculo genital, seio urogenital, pregas genitais, né? Na ausência de testosterona e de dihidrotestosterona, eles se diferenciam em clitóris, grandes e pequenos lábios e nos 2/3 inferiores da vagina, caracterizando, então, a genitália externa feminina. Então, o que é que a gente vê, né? Há um esforço grande pela presença de genes e proteínas para induzir a diferenciação sexual masculina. Já a feminina, não. É a ausência de SRY, é a ausência de hormônio antimileriano, é a ausência de testosterona e de dihidrotestosterona que vão permitir a diferenciação sexual feminina. Aqui, só para a gente fazer essa correlação, né? Na genitália externa, tem um tubérculo genital. Se tiver dihidro, gera pênis. Sem dihidro, clitóris. As lâminas uretrais geram uretra peniana ou pequenos lábios, dependendo da presença de dihidrotestosterona. E as eminências lábios-escrotais poderão gerar, na presença de dihidrotestosterona, bolsa testicular, o escroto ou os grandes lábios. Então, aqui, é um esquema para vocês verem que eu resumi o máximo que eu pude, né, para que vocês tenham uma noção, mas não precisa estudar cada gene especificamente. Eu pontuei antes, né, quais os mais importantes, em conjunto de genes aqui, como vocês estão vendo, de fatores. O SRY e o SOX9, que são os mais relevantes, mais estudados, mais identificados para a determinação testicular, e o DAX1, né, aqui presente no X para gerar ovário. Alguns autossômicos aqui, né, o INT4, por exemplo, como também o SOX9, que é autossômico, não estão no XX ou no XY. E aí você tem toda a cadeia novamente aí presente, bem bonitinha. Então, a aula desculpem, sobre diferenciação sexual, a fisiologia, a regulação, é o que eu falei aqui. Esse slide concentra absolutamente tudo que vocês precisam. A partir desse conhecimento aqui e aqui, você pode compreender a fisiopatologia dos distúrbios da diferenciação sexual e identificar onde está o problema, que é o que a gente vai começar a se debruçar a partir de agora. Então, a diferenciação sexual, eles são bem antigos. Essa é uma escultura grega mostrando o quê? Um pênis e mama, ok? Já havendo, né, alteração nesse dimorfismo sexual, né, nessas características fenotípicas que caracterizam o sexo biológico. Então, existem vários distúrbios, obviamente que a gente não vai estudar todos, a gente vai pegar
os mais prevalentes, os mais importantes, mas vale a pena a gente conceituar aqui alguns termos, ok? Então, o que é uma genitália ambígua? É uma condição na qual uma criança nasce com a genitália externa, onde não se define claramente características plenamente masculinas ou femininas. É um clitóris aumentado, é uma ausência, é a bolsa com uma fusão, simulando meio que uma vagina, meio que uma bolsa, tal, um escroto, né? São várias características que a gente vai ver daqui a pouco. E essa genitália ambígua, ela pode ter muitas causas. E aí a gente define, né, outros termos para identificar essas causas. Tem o chamado hermafroditismo verdadeiro. O que é isso? É um indivíduo que tem tanto tecido ovariano quanto tecido testicular. A gônada é híbrida, né? Esse tecido ovariano testicular pode estar numa mesma estrutura ou pode ser um testículo de um lado e um ovário do outro. Isso a gente chama hermafroditismo verdadeiro, que tem a ver com alteração. Geralmente alterações genéticas, né, no sexo genético, mas sobretudo alteração ao nível da gônada do ponto de vista de ter as duas, né, característica masculina e feminina gonadal. E tem os pseudohermafroditas, né? O que é o pseudohermafroditismo? É uma situação onde o indivíduo tem uma genitália externa, portanto um sexo fenotípico incompatível, diferente do que deveria ser, né, no decorrer do desenvolvimento, compatível com o sexo genético e o gonadal. Então, ele tem um sexo genético e um sexo gonadal de um jeito, e a genitália interna e externa se desenvolveram de maneira diferente aquele perfil sexual. Ele tanto pode ser o pseudohermafrodita masculino ou feminino. E tem as digenesias gonadais, né? Quando há uma alteração gonadal, né? Com alteração também no desenvolvimento sexual. Existem N fatores, né, de gônadas chamadas digenéticas. Mas existem essa síndrome de Klinefelter e de Turner que, do ponto de vista de classificação de diferenciação sexual, embora geralmente para Turner o padrão é feminino, para Klinefelter o padrão fenotípico é masculino, mas há alterações no desenvolvimento dessa genitália e dessa gônada, e, portanto, elas foram também incluídas nos distúrbios de diferenciação sexual. Há vários outros, mas a gente não vai abordar, porque senão não é, obviamente, uma aula, né, sobre distúrbio de diferenciação, e sim a gente abordar alguns aspectos fisiopatológicos até para sedimentar e ajudar na compreensão do mecanismo fisiológico. Então, os hermafroditas verdadeiros são aqueles indivíduos geralmente mosaicos, XX, XY, né? Eles podem ter ovário ou testículo, pode ter ovário de um lado e ovoteste. Então, ovotestes é aquela estrutura bipotencial que não só a região medular, mas também a cortical se desenvolveram por N fatores de expressão gênica aqui nesse mosaicismo. Pode ser testículo e ovoteste ou ovoteste bilateralmente, ok? O fenótipo é uma genitália ambígua, né, com características femininas ou masculinas e padrão variadíssimo. Pode ter numa bolsa um testículo do outro lado, na outra bolsa não tem absolutamente nada. O testículo está lá em cima ou mesmo ausente, ser um ovário do outro lado. Então, assim, é um padrão muito variado. Graças a Deus, os hermafroditismos são muito raros, né? Porque são situações bem difíceis, porque a gônada está comprometida lá no início. Então, a gente parte para as situações mais frequentes, que são os pseudohermafroditismos. Ou seja, há uma gônada definida, ok? Um sexo genético também definido, mas a genitália é ambígua. O fenótipo difere, como foi na definição, difere. O sexo fenotípico difere do sexo genético e do sexo gonadal. Ele pode ser um hermafrodita masculino ou feminino. Então, vamos ver como é um hermafroditismo masculino. 46XY, ok? Sexo, então, genético masculino, testículo, sexo gonadal masculino e genitália ambígua. Quais são as principais situações que cursam com esse hermafroditismo masculino? Então, veja, o termo masculino se refere ao sexo genético gonadal. Teve testículo, mas a genitália externa não foi masculina,
mas tem testículo e é XY, é hermafrodita masculino. Deficiência de hormônio antimileriano, pode ser. Então, é um homem normal, e o que acontece? Não tem hormônio antimileriano, os ductos de Miller não regridem. Então, geram trompa e útero um pouquinho simulando assim uma vagina, mas muito espremida e fica no canal inguinal. Ou uma insensibilidade, que a gente chama de quadro de sensibilidade androgênica total ou parcial. Que situações são essas? Defeito de síntese de androgênio, de testosterona, defeito de receptor de androgênio, ou no 5-alfa-redutase, que é aquela enzima que, tipo 2, que transforma testosterona em dihidro para formar genitália externa. Ok? Então, essas são as grandes situações. A gente vai ver em detalhes cada um deles. Defeito no receptor, aí, se o defeito for completo, tem zero de efeito androgênico. Consequentemente, o fenótipo é completamente feminino. A genitália externa é feminina, né? E a genitália interna? O defeito é só no receptor de androgênio. Tem hormônio antimileriano? Tem. Então, não tem Miller nem genitália interna feminina. E a genitália externa masculina, ducto de Wolff, se desenvolveu? Não. Por quê? Porque não tem receptor para testosterona. Lá em cima também, no ducto de Wolff. Consequentemente, a genitália interna é ausente. Nem Miller se desenvolve porque tem hormônio antimileriano, e o Wolff não se desenvolve porque a testosterona não pode agir. Então, os testículos são normais, geralmente são inguinais, porque as bolsas não se desenvolveram, o escroto não se desenvolveu, nem o canal para ajudar o testículo a descer. Eventualmente, na puberdade, você pode ter um desenvolvimento mamário pelo excesso de androgênio, pouco pelo ou ausência completa de pelo, se o defeito no receptor é completo, e, consequentemente, a menorreia, claro, porque não tem útero. Há defeito da 5-alfa, né? Como eu expliquei, o problema é totalmente na genitália externa, genitália interna masculina, tá certo? Só que durante a puberdade, como eu falei para vocês, o tipo 2 da 5-alfa-redutase é só na vida embrionária. Na vida pós-natal e, sobretudo, na puberdade, é o tipo 1. E se o tipo 1 não está com uma alteração, não está mutado, não tem deficiência, vai virilizar na puberdade. Isso é um grande problema do ponto de vista, né, da menina, que foi criada como menina, porque a genitália externa era feminina, e se viu pelo padrão, ninguém sabia como é que estava lá dentro, ninguém não faz cariótipo de rotina, só se descobre muitas vezes na época da puberdade, quando começa a haver uma virilização excessiva. Então, vamos nos detalhar aqui em cada um. Eu botei esses esqueminhas para vocês estudarem melhor em casa, não é? Cada uma das alterações e o que é que vai acontecer. Então, aqui é um testículo digenético, ok? Onde ele não produz satisfatoriamente o SRY, ok? Ou pode ser uma mutação, né, no SRY, tá certo? Uma duplicação do determinante no cromossoma X também, né, que dá alteração aqui no testículo. Consequentemente, você não tem hormônio antimileriano, não tem testosterona, o SRY é defeituoso. Okay? Então, o que é que vai acontecer aqui? Vocês não têm hormônio antimileriano, não regride Miller, tá certo? Consequentemente, vai ter uma genitália interna feminina, ok? A testosterona está comprometida, não desenvolve Wolff, né? E a genitália externa também é feminina, porque não tem androgênio. Durante a puberdade, pode haver alguma virilização vinda dos androgênios adrenais. Aqui também tudo explicadinho, testosterona e hormônio antimileriano indetectáveis, genitália interna feminina, genitália externa feminina, se o defeito for completo. Se o defeito não for completo, ou durante a puberdade, pode haver alguma virilização. Ou mesmo se o defeito for incompleto, pode haver uma ambiguidade, né? Alguma testosterona aí sendo formada e tal. Do hormônio antimileriano, já explicamos aqui, né? Na deficiência isolada, o que acontece? Você só tem uma genitália interna ambígua, e a genitália externa é masculina, porque essa via de androgênio aqui está toda normal.
Desenvolveu Wolff, sim, genitália interna masculina, genitália externa masculina, mas também desenvolveu Wolff. Então, desenvolveu Miller. Então, a genitália interna, ela é ambígua, e a genitália externa é masculina. Tá aqui mostrando, né? Isso pode acontecer por um defeito de produção do hormônio antimileriano, então os níveis de hormônio antimileriano são indetectáveis nesse caso, ok? Ou pode ser no receptor, que é o receptor do tipo 2 do hormônio antimileriano, né? O nível dos ductos de Miller. Então, olha só, quando é um defeito no receptor, os níveis de hormônio antimileriano estão altíssimos, mas ele não age. Olha que interessante aqui, tá vendo? Genitália externa masculina. O que aconteceu? As bolsas aqui estão vazias, o escroto vazio. Por quê? Os testículos estão aqui, tá certo? E como desenvolveu os ductos de Miller, né? Ficaram tudo uma massa aqui, agarrada aqui. O Wolff e o Miller se desenvolveram uma genitália ambígua. É só retirar isso aqui, pegar os testículos, botar aqui dentro, né? Ou reorganizar isso aí. Sobretudo, botar os testículos na bolsa, porque senão eles ficam a mutação e pode ter uma digenesia. Ok? Os defeitos de androgênio, né, são vários, eles podem comprometer não só testículo, mas também suprarrenal. Certo? Então, vocês têm a ausência de testosterona e de hidrogenitália externa, o quê? Feminina. A genitália interna, geralmente, é normal, né? Porque o hormônio antimileriano está ali, ok? Agora, a genitália interna, dependendo do grau de alteração de síntese testicular, você pode ter uma genitália interna só feminina, ou pode ter uma genitália ambígua. Não tem desenvolvimento, desculpe, genitália interna feminina, não, genitália interna ausente, porque o hormônio antimileriano está presente, certo? Ele está ali funcionando, e não tem testosterona, ok? Para estimular Wolff. Então, algumas vezes, se o defeito é parcial, vocês podem ter genitália ambígua interna, genitália ambígua externa, se o defeito for parcial, e genitália masculina interna. Se o defeito for total, é a ausência de genitália interna e genitália externa feminina. Tá? Ok? Sexo genético masculino, a genitália pode ser externa feminina ou ambígua, se o defeito não for total, e sem genitália interna, se o defeito for total. Ok? Resistência a androgênio, ao receptor, não é aquilo que eu já falei. Também não tem, seja sem síntese de testosterona ou sem receptor para testosterona, a genitália interna é ausente. Porque o hormônio antimileriano está ali para regredir Miller. Então, não desenvolve feminino. E os ductos de Wolff não se desenvolvem, seja por uma resistência ao receptor, seja por uma ausência de testosterona mesmo, por falta de produção. Né? Genitália externa, feminina, genitália interna, ausente. Agora, se o defeito for completo. Se o defeito não for completo, aí pode ter ambiguidade. É o hormônio antimileriano presente, tá certo? O nível de testosterona, quando é o defeito no receptor, na ação androgênica, o nível de testosterona tá alto, né? Tá normal, por padrão, tá certo? A dihidrotestosterona também, só que ele não se liga ao receptor. Há uma mutação no receptor de androgênio, seja para testosterona ou para dihidro. É o que a gente chama, essa é uma coisa bastante interessante, que chama síndrome de testículo feminilizante, ou síndrome da insensibilidade androgênica, é uma mutação inativadora do receptor de androgênio, genitália externa feminina, não tem genitália interna,
ausente. Na puberdade, o que é que vai acontecer? Aumento da produção de testosterona, porque há aquele boom, né? A puberdade normal, ao nível do eixo hipotálamo hipófise, estimula a testosterona não age, se converte em estradiol, em aromatase, e as características sexuais secundárias femininas aparecem. Qual é a coisa bem característica que você observa? Não tem menstruação. Por quê? Não tem genitália interna, né, gente? O hormônio antimileriano regrediu Miller. Consequentemente, não tem útero, não vai menstruar. Muitas vezes o diagnóstico é feito na época da puberdade, amenorreia primária. Eventualmente, você também pode ter um diagnóstico mais precoce quando? Se os testículos, que não conseguem descer porque não tem bolsa, não tem escroto, o canal é estreitinho, eles ficam na região inguinal. Muitas vezes a criança vai ao pediatra, olha, está com 2 carocinhos aqui na região inguinal, pode ser hérnia inguinal. Se for bilateral, suspeitar bastante que aquilo é testículo. Né? Muitas vezes o cirurgião pediátrico ou pediatra que diagnostica também. Então, está aqui, mostrando, olha só, né? Um fenótipo completamente feminino. Mama, até a ação de estrogênio aqui, ó, acúmulo de gordura na cintura pélvica, entre as coxas, quadris, que é típico feminino, mas olha o que tinha dentro, testículo, tá vendo? Testículo já comprometido, porque pelo tempo, uma das coisas graves que a gente tem que tomar cuidado é que quando isso é identificado, tem que retirar o testículo, porque esses anos todos, na cavidade abdominal e inguinal, ele já sofreu alteração no epitélio germinativo e tem grande risco, depois dos 20 anos, de gerar disgerminomas, tumores malignos, né, dos testículos. Então, a gente tem que retirar realmente. Quando a variante, né, não é completa, o defeito não é completo, são formas incompletas, você pode ter alguma virilização, pode ter um crescimento de clitóris, né, alguma virilização aqui presente. Olha aqui os testículos. Está aqui mostrando outro casinho, né? Olha isso, tá vendo? A genitália feminina. Uma coisa interessante é que há puberdade, crescimento de mama, mas o que é que vocês observam? A ausência de pelos. Mesmo que os pelos na puberdade inicialmente sejam ação de androgênios adrenais, que é o que a gente chama de adrenarca ou pubarca, esses pelinhos estão ausentes, porque o receptor de androgênio não pega nada. Nenhum androgênio. Nem androgênio adrenal, nem testosterona, nem dihidrotestosterona. E o último efeito aqui nos masculinos é a 5-alfa-redutase. Olha só, essa criança aqui, né, defeito 5-alfa-redutase, nasceu feminina. Não tinha de testosterona ali para virilizar essa região externa. Na puberdade, o que é que eu falei? Expressa tipo 1. Vem o boom da puberdade, o boom de testosterona, né? O que é que vai acontecer? Olha, se transforma nessa pessoa aqui. Né? Um homem bastante hipertrofia muscular, desenvolvendo músculo, um fenótipo masculino. São bem complexos de você lidar, de você tratar. E as resistências parciais, aí é uma loucura. Né? Viriliza até aqui, um testículo, o outro não conseguiu descer, né? E tem também esse clitóris, que não é bem, né? O clitóris é um falos, como a gente chama, né? Uma clitoromegalia, ok? E os femininos, né? Os femininos são situações onde sexo genético feminino, XX, sexo gonadal feminino, ovários, mas a genitália ambígua. Quando você teria que ter um padrão feminino e que ela é ambígua, ou seja, a gente chama disso de virilização. Houve uma androgenização ou uma virilização da genitália, ok? Quais são as causas? Hiperplasia adrenal congênita, você já viram esse defeito de 21. O que é que acontece no defeito de 21 hidroxilase? Você tem um excesso de androgênio nas zonas reticulares. E esse excesso de androgênio vai virilizar aquela criança. Ou ingestão de drogas ou doença materna, que também promove uma virilização naquele feto. Né? Ou deficiência de aromatase placentária. A gente vai ver na aula de gestação que os androgênios fetais, produzidos pela suprarrenal fetal, vão até a placenta e se convertem por aromatase em estrogênios.
Quando você tem um defeito de aromatase, acumula muito androgênio no feto e vai virilizar, ok? Então, está aqui o defeito de 21, só para recordar, acomete a zona fascicular e a glomerulosa, mas não a reticulares. O cortisol baixando, o que acontece? Diminui o feedback negativo, CRH sobe, a CTH sobe, estimula as zonas reticulares. E aqui só produz mais os esteroides sexuais. Tem aqui toda a cadeia de hidroepiandrosterona, androstenediona, androstenediol, testosterona, estradiol, estrona, mas fundamentalmente o androgênio mais importante pela suprarrenal é a dehidroepiandrosterona. É um androgênio fraco? É. Tem pouca afinidade pelo receptor de androgênio, sim, comparado com testosterona e de testosterona. Mas quando ela está em dose super elevada, no defeito de 21-hidroxilase, ela vai virilizar, sim. Esse defeito, né, quando se expressa na vida intrauterina, você tem uma genitália ambígua se for antes da 12ª semana de vida intrauterina. Quando a genitália ainda não está formada. Se for depois, não é mais uma genitália ambígua, é uma genitália virilizada. Pode ter um aumento de clitóris, mas você tem a vagina, você tem os grandes lábios, tem os pequenos lábios, né? Mas pode ter uma hipertrofia de clitóris, pode ter uma pilificação. Se for uma expressão da 21-hidroxilase na infância, você tem uma pilificação excessiva, também tem um aumento de clitóris, uma virilização na criança. Vamos investigar. É uma puberdade precoce? É um defeito de 21? Aí se investiga bastante essas características. Ou até na vida adulta já foi identificado. Uma mulher adulta que começa a virilizar. Expressou os defeitos, houve essa mutação na vida adulta. Pode acontecer. A gente já viu casos de defeito de 21, não só na vida intrauterina, mas na vida pós-natal. Então, está aqui, né? A diferença da genitália externa se completa por volta da 12ª semana, ok? A exposição a androgênios antes da 12ª semana, você tem alterações significativas naquela genitália, ela se torna bastante ambígua, olha isso, né? Não tem grandes lábios, simulando bolsa aqui, né? Uma hipertrofia aqui, importante desse clitóris. Após a 12ª semana, então é uma clitoromegalia, hipertrofia de grandes e pequenos lábios. Olha aqui, defeito de 21. Então, o que existe do ponto de vista clínico? Né? O Prader é um médico pediátrico, endocrinologista pediátrico, muitos anos atrás, né? Século passado, que ele categorizou as alterações que vão desde o sexo feminino, aqui, normal, até o sexo masculino. Então, há uma gradação de virilização da genitália feminina. Grau 1, 2, 3, 4, 5 de Prader, ok? Então, vocês veem, ó, diferenciações, aqui é o orifício uretral, que normalmente o que caracteriza o final da diferenciação sexual externa, da genitália externa masculina. A uretra, na ponta do pênis, aqui no nível da glande. Às vezes você tem a uretra mal formada aqui, isso a gente chama de hipospádia, né? Pode ser mais para cima, aqui um pouquinho, ou seja, fora da glande, tá bom? Então, tem gradações para você, clinicamente, identificar isso aqui, né? Tá vendo? Esse caso aqui é uma ambiguidade para D5, para D4, você vai classificando clinicamente. E para terminar, são os distúrbios digenéticos, né? O Klinefelter, onde você tem uma digenesia nos tubos seminíferos, tá certo? Há mais uma infertilidade, há uma diminuição também da produção de testosterona, mas não é completamente ausente. Então, há uma diferenciação das características sexuais na época da embrionária, ok? E essa gônada vai danificando ao longo do tempo, porque há uma alteração genética, 47XXY, e vai havendo, embora haja a diferenciação do testículo, ele se torna digenético, ok? E vai diminuindo progressivamente a produção de testosterona, ele se torna um homem hipogonádico. Então, tem pouco pelo, às vezes pode ter ginecomastia, tem testículo, tem pênis, mas o pênis é pequeno, então há um hipogonadismo. Hipergonadotrófico, por quê? Porque o problema é na produção testicular, de testosterona. Então, é o que a gente chama hábito eunucóide, ou fenótipo eunucóide. Eunucos eram escravos, né? No Egito, por exemplo, no mundo árabe, de uma maneira geral, onde eles eram castrados, eram retirados os testículos,
né, para que eles não pudessem gerar filhos com as mulheres, né, das tribos, e, portanto, eles ficavam lá como segurança das mulheres quando os homens viajavam. Eram nômades, né? Isso originou nas tribos nômades, e eles iam guerrear, iam caçar, e etc., e deixavam os eunucos tomando conta das mulheres, e eles não podiam ter vida sexual, nem ter filhos com essas mulheres. É uma coisa torturante, né? Uma agressão imensa a essas pessoas, mas era isso que acontecia na história da humanidade, tem coisas realmente difíceis. Então, isso aqui é um Klinefelter, né? Ele tem uma gônada de genética, essa gônada tem que ser tirada e você fazer reposição de androgênio para esse indivíduo. Ou as meninazinhas que são simultâneas, vocês devem ter visto isso em genética, X45X0, elas têm ovários em fita, ou seja, há uma digenesia progressiva, tá certo? Aquele ovário, né, se diferenciou um pouquinho o ovário, o Miller está ali presente, porque ela não tem Y, ela não tem desenvolvimento de Wolff, ela não tem testosterona, ela não tem dihidrotestosterona. Então, genitália interna e externa, femininas. Só que a gônada é comprometida, consequentemente, ela tem um infantilismo também, né? Ela não cresce, são pequenininhas, até porque o cromossomo X também é determinante de genes que vão promover crescimento ósseo, certo? Estatural, e isso está comprometido, ok? E tem a menorreia, por conta desse hipogonadismo, né? Essa gônada que não produz folículos, são inférteis, né? O que você pode fazer? Tratar, fazer reposição, como o Klinefelter faz reposição de androgênio, aqui faz reposição de estrogênio, né, e progesterona. Ela pode vir a menstruar, desenvolver mama, ter uma puberdade normal, mas será pequenininha e será infértil. Então, aqui são características também, isso vocês não precisam decorar, porque não estamos vendo clínica, eu só estou mostrando para vocês que existe uma série de características e padrões para você identificar um indivíduo que nasce, né? Se a genitália está normal, externa está normal ou não. Se há defeito na diferenciação. Então, tem que avaliar se tem gônadas palpáveis, o tamanho do pênis, existe um padrão, gráficos, né, mostrando como é que é isso. Se as gônadas são pequenas, se tem presença de massa inguinal, se há hipospádia, né, que é aquela saídazinha da uretra mais abaixo, né, da glande, e no caráter feminino, como é que está o tamanho do clitóris? Tem padrão também, se é superior a 6 milímetros, se há gônadas palpáveis a nível das bolsas, se há uma bolsa lábio-escrotal, tem testículo ali dentro, é vazia, se há fusão labial posterior, ou se a vagina está aberta, se há massa inguinal. Então, são vários critérios que a gente tem clinicamente para identificar uma diferenciação sexual. Esse é um aspecto muito interessante, essa aula eu acho super legal, né? Então, assim, esse slide, para terminar a aula, é só para mostrar para vocês, né, que existe o dimorfismo biológico, realmente, mas do ponto de vista de comportamento, a gente não vai entrar nesse aspecto, até porque isso não é fechado, né? A gente não sabe que polimorfismos, que genes são importantes na determinação de gênero, mas esse slide mostra também o desenvolvimento cerebral, e isso é idêntico, né? Embora exista dimorfismos aqui, aqui não existe dimorfismo do ponto de vista intelectual. Né? E para terminar, independente, né, dos aspectos das disfunções ao nível das genitálias ou não, ou do sexo, né, social, que a gente chama de gênero, né, você pode ter muitas combinações, desde que o sentimento e o amor prevaleçam. Então, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Eu espero que vocês tenham conseguido entender bem a aula. A gente tem uma atividade pós-aula que vai ajudá-los a sedimentar esse conhecimento e a gente depois vai discutir no estudo dirigido alguns casos que também vai ajudá-los a entender os aspectos da diferenciação sexual em seus estudos, ok?